E por falar em informação, que a gente tava falando aí, sabe o que ela tava dando aula essa semana aí? Do quê? Ventilação mecânica. Ô, vamos conversar! Tudo bem? Sabe, oi, tudo bom? Como você tá? Gosto pouco, Fisiologia respiratória, você tem cara que tem você som que no gosta. braço, tenho 2 ventiladores no braço, pô. Gosto pouquinho, velho. É encantador, né? É muito, muito encantador. Assim, eu sou muito suspeita pra falar, porque paixão, amor da minha vida é fisiologia. Ponto. Qualquer uma. Gosto de todas, né? Então, tanto que o mestrado na Fisiopato, assim, veio, né, brilhando os olhos nesse sentido mesmo, assim, que eu gosto de trabalhar. E a respiratória é uma das mais incríveis, né? Porque, assim, cara, não existe máquina mais perfeita do que a gente, né? Deus, assim, muito brilhante, né? Cada coisa ali que ele pensou, né? Eu tava até brincando, eu fiz um hashtag. Você vai gostar da minha hashtag. Lá vem. Já agradeceu o seu pneumócito tipo 2 hoje? Cara, Sim, é assim... Surfactant lovers. Ai, total! Cara, é assim, é um amor, né? As aves estão vendo, viu? Saíram do grupo. Então, assim, é um amor que só cresce, né? Uma coisa, a gente começa a ficar até meio psicopata nesse sentido, né? Às vezes eu tenho essa sensação, assim, ai, estuda uma coisa e daí gosta daquele assunto, se aprofunda um pouquinho, gosta mais e daí vai indo. Nunca acaba, né? É um mundo que nunca acaba. Então, quando a gente acha que sabe um pouquinho, pega o livro de fisiologia, abre em qualquer página, lê um parágrafo e fala, não sei nada. E aí, você volta, você relê tudo de novo. Pega o West. Lê uma linha. Você fala, eu sou um inútil. É isso. E se você quiser, se achar pior ainda, pega o Fisiopatologia Respiratória de West. E aí acabou. Aí você senta e chora. Não, tá Depois escrito, volta a ler. Tá escrito em latim aquilo, velho. Porra, eles meteram mó deprê na galera agora. Não, mas aí eu cito Clóvis de Barros. Tem um que ele fala assim, você tem bril pra você ler e você se incomodar que você não entendeu? Eu acho que esse é o caminho. Eu li, eu me senti um merda e eu falei, caramba, mano, o que eu tenho de errado? Tô ferrado. Nada. Eu Vamos tenho atrás. que entender. Aí você tem que ir pra cima. Ó, se tem Clóvis de Barros. Arrasou, tá? Nem parece que eu sou do Capão Redondo, hein, moleque? Você tá brincando? Coach total hoje, arrasou, maravilhoso. Seja você mesmo o seu fisiopatologista. Pô, mas é método Maravilhoso. de bom. Mas é sensacional mesmo. Então, e é encantador, né? E pra gente, na verdade, assim, eu sempre falo nessa questão da fisiologia. Minhas aulas, assim, podem ser temas variados. O começo sempre vai ser fisiologia. O pessoal até fica meio, né? Ai, nossa, que saco. Porque daí o aluno faz aquela cara. Na hora que você fala que você vai falar de fisiologia, eles ficam assim. Aí depois, na hora que eles entendem, falam... É que ele já achou que ele ia chegar metendo a mão no aparelho, vendo um pulmão, pegando ali. E aí eles veem que é tudo uma construção, né? Eu sempre falo muito sobre construção, assim, de tudo na vida. Desde carreira, família, raciocínio clínico, né? Então a gente precisa começar do começo, galera, né? Não adianta querer sair lá estudando, né, coisas específicas. Por isso, de novo, a questão da base na clínica médica, né? Então todo esse substrato, toda essa bagagem que a gente vai ganhando ao longo da vida nos ajuda, claro, que na construção da experiência, né? Então até quando a gente fala, né? Não paro de falar, vocês perceberam, né? Vocês estão em choque aí. Mas isso Você é um podcast, tá no lugar pra certo isso pra mesmo. falar. Não é por nada, não. Não me dá muita bola, não, que senão não paro nunca mais. Mas assim, quando a gente fala, né? Ai, tá muito na moda. Medicina baseada em evidência. Ai, mas tem artigo disso? Ah, mas não. Então, assim, quando a gente vê, né? Recentemente foi reestruturada aquela questão, antes eram 3 pontos, agora são 3 pontos. A gente tem, sim, melhor evidência científica, que, claro, imagina, eu sou pesquisadora, eu amo uma evidência científica, né? O pessoal fica tirando sarro de mim, que falam que eu fico dando F5 no PubMed, né? Eu sofro bullying com isso. E aí... Queria up-to-date todo dia, assim, Nossa, tá ligado? eles... Vocês sabem de quem que eu tô falando. Então, claro, a gente tem a questão da medicina baseada em evidência. Óbvio, a gente precisa dos artigos, a gente precisa dos estudos, mas a gente tem também que considerar o quê? Experiência, né, do profissional. A gente precisa considerar o que o paciente permite que seja feito ou não. Né? Hoje em dia a gente está falando até de classe social, de recurso que a gente tem, né? Então, assim, não é uma coisa congelada, né? Essa história de receita de bolo, de guideline, que o pessoal fica muito maluco em cima, na ventilação o pessoal adora, né? Ai, mas qual é o guideline recente para tal coisa? Não, gente, calma, né? Então... Não, até porque, assim, ó, por exemplo, vou falar da medicina humana, porque é o que eu sei, né? Os guidelines, eles são feitos nos países de primeiro mundo. Total. A gente não tem os mesmos recursos que eles. A gente não tem o que eles usaram nas pesquisas deles. Então, assim, os guidelines são feitos para eles. Por isso que hoje em dia a tendência é a gente ter guidelines voltados para os países que estão aí
em desenvolvimento, né? Os low income countries que aparece ali. Com certeza. Então, assim, o guideline ele é muito necessário, a gente precisa deles, mas a gente também tem que ter essa noção que eles não foram feitos para o nosso cenário. Eles não foram construídos no nosso cenário. Sabe o né? que você acabou de citar? A diferença da medicina humana para a medicina veterinária. Porque as tecnologias, a ciência, o perfil de população, o cachorro. Vamos falar de cachorro. Cara, cachorro é um animal que tem várias raças diferentes, anatomias diferentes, tamanhos diferentes. Não existe, vamos falar de volume corrente, não existe uma predição de volume corrente do cachorro. Cara, pega um caramelo da rua. Qual que é o volume corrente do caramelo, velho? Tudo bem que caramelo tem cara de ser aquele cachorro que não vai ser ventilado nunca, que é Highlander. Esse mas, não assim, precisa. Nunca. Mas assim, é uma variação muito grande. Perfeito. Vamos trazer um guideline para medicina veterinária. Com qual tecnologia? Quais são os ventiladores que eles usam hoje? Eu lembro que até alguns anos, um dos ventiladores que eram mais comercializados, eu tinha alguns contatos com algumas pessoas da indústria, era o Oximag, que para o ser humano é um ventilador de transporte. Perfeito. Hoje em dia o cenário Então- tá um pouquinho diferente, mas assim, por muito tempo foi, sim. Né, o ventilador de transporte ali, assim, a gente ainda usa assim no transporte, nas ambulâncias, a gente está num boom de ambulâncias, o que é maravilhoso. Até pouco tempo atrás, a gente tinha serviços muito exclusivos, né, fazendo uso de ambulância. Hoje em dia já está uma coisa mais palpável. Mas assim, com certeza, faz todo sentido isso, né, Guto? Porque assim, quando a gente fala em raças, só aí a gente já gerou 35 viés no nosso trabalho de pesquisa, né? Na nossa pesquisa aqui. Então, por exemplo, vamos citar o volume. Legal, vamos fazer então uma estratégia protetiva. Beleza, maravilhoso, lindo, racional, perfeito. Vamos diminuir, né? Vamos melhorar esse pulmão e tal. Legal. A gente está falando de um pug, a gente está falando de um labrador e a gente está falando de um whippet. Todos no mesmo grupo. Faz sentido isso? Não faz sentido, né? E aí, como que a gente faz também um trabalho com 90 pugs na mesma situação clínica? Vai durar 15 anos esse trabalho até eu conseguir essa amostra, né? Então, sim, principalmente no cenário de pesquisa, a gente tem um ambiente muito desafiador. Exatamente por conta dessa dificuldade de padronização dos nossos grupos, porque a gente está falando de inúmeras raças, né? Então, essa questão do volume é excelente. Você citou, assim, na mosca, né? Existe, né, realmente essa questão da gente pensar na ventilação protetiva com volumes baixos? Sim, existe. Porém, a gente precisa individualizar. Exatamente pelo simples fato de que se eu considerar o espaço morto de um pastor alemão e de um pug, a gente já está falando de um cenário completamente diferente, né? Então, é muito... Assim, a gente sofre a duras penas quando a gente fala de individualização na veterinária. É individualização raiz mesmo, é um por um, né? A gente não consegue fazer uma globalização, assim, uma receitona de bolo, né? Como às vezes a gente costuma conseguir um pouquinho. Na medicina também, não, a gente sabe que a tendência não é essa, né? E sim individualizar. Mas para a veterinária é muito difícil essa individualização. Eu tenho um pug de 8 quilos, eu tenho um pug de 18. E aí? Né? E aí, nosso peso predito fica como? Né? Então, é exatamente esse tipo de questionamento, né? E assim, quando a gente fala em individualização, não tem como não relacionar essa questão das raças, dos portes, né? Não, e vê, a gente tem uma amiga que é a Rayane, que é veterinária lá do Rio, a especialidade dela é anestésio, e eu já vi a Rayane ventilar passarinho, cobra, Coelho. peixe, coelho, tigre, Ventilar peixe macaco. pra mim é um barato, cara, velho. muito louco, né? E aí você imagina, cara, olha a diferença de todos esses animais, inclusive o passarinho, o peixe, que o sistema respiratório não tem nada a ver com os mamíferos, Perfeito. né? Então, imagina como individualizar cada ventilação. Imagina, como que eu boto isso no guideline? Né? Perfeito. Pô, é super difícil, né? Não é uma Super tarefa difícil. fácil de fazer, né? Com certeza não. Então a gente fica muito nesse impasse, né? Claro, assim, a gente traz basicamente tudo da medicina, tá? Assim, quando eu digo tudo, né? Entendam para nossa realidade, né? No sentido de fisiológico e tal. E também buscando os trabalhos, que os próprios trabalhos da medicina muitas vezes são com... hoje em dia não mais por conta de questões éticas, né? Que a gente sabe que a gente enfrenta aí muitas questões, principalmente nas CEUAs. Mas muitos trabalhos, por exemplo, de ventilação foram feitos com carneirinhos, né? Beagles lá atrás, né? Então, Porcos, a não, maior população. Os porcos a gente trabalha até hoje, Hoje né? em Mesmo dia, no acho que são os INCOR. mais utilizados hoje, né? Total, né? A parte de hemodinâmica, intervenção, é muito similar, né? Sim. Assim, não teria como a gente não utilizar. Então, né? o tamanho da anatomia Então, pulmonar é muito parecido, cara. exato, e o coração, então, igualzinho, né? Perfeito. Então, a gente realmente utiliza. No cenário da pesquisa, a gente utiliza. No mestrado, eu trabalhei com rato.
mas tem colegas que trabalham com camundongo, né? Com coelhos. Então, e o porco, sem sombra de dúvidas, assim, muito presente na nossa rotina, né? E necessário.